Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do Dia do CNN Mercado. O dia seguinte ao primeiro turno das eleições argentinas tem fortes reações econômicas. A inesperada vitória de Sérgio Massa, atual ministro da Economia e candidato governista, resulta em piora dos ativos financeiros nesta segunda-feira. Em Buenos Aires, o dólar é negociado nas casas de câmbio no mercado paralelo a 1.075 pesos, uma alta de quase 20%. Já o dólar contado com liquidação, conhecido como CCL, cai nesta tarde. Essa cotação tem sido usada como uma referência para um dólar comercial paralelo entre bancos. Na Bolsa de Buenos Aires, o índice Merval, principal índice da Bolsa bonaerense, perde mais de 5% neste momento. Entre as principais ações argentinas, a petroleira YPF tem desvalorização de 8%, de mais de 8%. A Telecom Argentina recua quase 6% e o grupo siderúrgico Ternium cai 7,86%. Ontem, o governista Sérgio Massa obteve 38,68% dos votos e o ultraliberal Javier Milei teve 29,98%. Os dois vão ao segundo turno em 19 de novembro. Aqui no Brasil, a semana começa relativamente tranquila. O dólar opera em queda nesta tarde, e chegou a ser negociado abaixo de R$ 5,00 em R$ 4,99, bem pertinho do meio-dia e meia. Na Bolsa, o principal foco está na Petrobras. A estatal anunciou hoje mudanças na governança da empresa. Em uma nota aos acionistas, a empresa diz que revisou a política de indicação de membros da alta administração e do Conselho Fiscal. Também foi proposta a criação de um fundo com recursos que poderiam ser usados no futuro para o pagamento de dividendos, entre outras razões. A primeira reação do investidor foi bastante negativa e, como você vê na tela, as ações da Petrobras estão caindo quase 5% neste momento na B3. O banco Goldman Sachs cita que a mudança nas regras de indicação podem abrir espaço para a nomeação de pessoas politicamente expostas, ou seja, indicações políticas. Sobre a proposta de criação de um fundo, o Goldman Sachs prevê que a medida deve reduzir o pagamento de dividendos aos atuais acionistas. E o presidente Lula reafirmou hoje o compromisso do governo de aumentar o salário mínimo acima da inflação todos os anos. Ao lado do ministro da Cidade, Jarder Filho, Lula participou remotamente da cerimônia de entrega de residências do Minha Casa Minha Vida. Vamos acompanhar. Eu digo sempre, já, por conta de uma profissão, por isso que eu acho que a meninada tem que aprender uma profissão, porque por conta de uma profissão, eu fui o primeiro filho de 8 da minha mãe a ter uma casa própria. Eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma televisão. Então, porque a gente foge do salário mínimo, é por isso que nós temos que aumentar o salário mínimo todo ano. É por isso que a gente não pode ficar apenas dando a inflação. A inflação não é aumento, a inflação é apenas a reposição daquilo que comeu do nosso salário. Às 5:45 da tarde eu volto com a última edição do Dia do CNN Mercado, o fechamento desta segunda-feira. Agora é hora do Bastidores CNN, hoje com Renata Agostini e Tainá Falcão. Boa tarde.